Graças a Deus por mais uma oportunidade de comunhão e de vida que o Senhor está nos dando para falarmos um pouco mais sobre orações prevalecentes, que é o tema geral desta comunhão. E a importância disso em nossas vidas, cristão, é que orações movem o braço de Deus e orações também nos levam à presença de Deus. Quanto mais nós oramos ao Senhor de forma adequada, como nós vimos nas comunhões anteriores, a importância de nós fecharmos a porta para as vozes exteriores, fecharmos as portas para este mundo e abrirmos as portas, entrarmos no aposento do nosso coração, numa intimidade com o Senhor, mais nós seremos salvos pela vida de Deus e mais teremos a presença de Deus em nossas vidas, numa comunhão íntima com Ele. Deus anela a nossa presença, Deus anela a minha e a sua presença. Então Deus é tão amoroso, gracioso e misericordioso que Ele nos leva a orar, até mesmo situações que acontecem no nosso dia a dia, às vezes negativas, que nos levam a nos prostrar diante do Senhor, assim orarmos a Ele. E Deus sabe que diante dessas situações, que até mesmo conforme a vontade dEle, Ele levanta, é para nos trazer de volta a Ele, para a comunhão com Ele. Deus sempre anelou a nossa presença, até mesmo no Jardim do Éden, ali com Adão, mesmo após cair com sua esposa, com Eva, ainda assim na viração do dia o Senhor disse: "Onde estás, Adão?" O Senhor sabia que ele já tinha caído, mesmo assim ele disse: "Onde estás?" Deus sempre anela a presença do homem. Nós devemos ter esse coração também, porque Deus nos ama. Ele anela a nossa presença, até mesmo quando nós vamos nos deitar, oramos ao Senhor e precisamos ali pensar e buscar as coisas lá do alto, mesmo dormindo, invocando o seu nome, ruminando a palavra que desfrutamos durante o dia, e após levantarmos, também ao abrir nos nossos olhos, precisamos contemplar a face de Cristo, agradecer a Ele por mais um dia e principalmente com aquele coração aberto a Ele, anelando a sua presença, anelando o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, anelando o seu peito, Nós devemos ter esse desejo de estarmos na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. E quanto mais nós temos comunhão com o Senhor por meio da oração, a luz do Senhor vem brilhar. Então, quanto mais próximo do Senhor, nós sabemos que quanto mais próximos do Senhor, mais nós somos expostos. Se você não sabia disso, fique sabendo agora que quanto mais comunhão nós temos com o Senhor por meio da oração, por meio da palavra, mais nós somos expostos, porque a luz do Senhor nos expõe. Deus é santo e Ele também deseja que sejamos santos a cada dia, Santidade ao Senhor. Ele diz: "Sede santos, porque eu sou santo." E para adentrar ao santuário do Senhor, precisamos estar com o coração limpo, uma consciência purificada pelo sangue de Cristo, assim como nosso coração, nossa alma, todo o nosso ser. E que nada entre nós, o Senhor, possa existir. Então é importante percebermos que ao termos comunhão com o Senhor vem nos expor. E isso é maravilhoso, porque Ele cuida de nós. Mas muitas vezes não sabemos de nossa própria condição. Podemos ter defraudado alguém, podemos muitas vezes ter mentido para alguém, ou ter feito alguma coisa inconscientemente que não percebemos, e o Senhor nos expõe. Ele nos expõe a tal ponto de irmos retratar com o nosso irmão, de restituir o nosso irmão, de pedir perdão ao nosso irmão, e isso nos leva para mais próximo do Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é um ponto positivo, isso é graça, é misericórdia, a luz do Senhor brilhar, e com isso o Senhor tem mais caminho em nós, e aí o Senhor pode nos usar cada vez mais da expansão da vida dele, graças ao Senhor. Por isso precisamos lidar com os pecados, que é uma barreira. Nós já tivemos comunhão anteriores falando sobre essa questão, que é uma barreira entre nós e o Senhor ao orarmos. Muitas vezes não temos respostas de oração pelo fato de termos barreiras entre nós e o Senhor. Salmos
Se nós abrirmos em Salmo 66, versículo 18, ele diz assim, podemos ler juntos? Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. 19. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então nós vemos aqui no versículo 18, que é um dos pontos principais, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se uma pessoa tem pecados claros e conhecidos no coração, mas no entanto não quer deixá-los, nem se separar deles, o Senhor não poderá responder a nossa oração. Nós devemos atentar na palavra que diz, no meu coração. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Na versão revista e corrigida, diz assim, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, o que significa atender à iniquidade no coração? Significa guardar um pecado no coração, não querendo separar-se dele. Então, tal cristão, ele sabe que é um pecado, mas continua, vamos dizer assim, a acariciar esse pecado. Não é apenas uma fraqueza de conduta ou aparência, mas também é um forte desejo no coração de acariciar esse pecado e não querer deixar esse pecado. Precisamos entender que a pessoa aqui, contudo, aprecia a iniquidade no coração. Então, em outras palavras, guarda a iniquidade para si e não está disposta a livrar-se dela, pelo contrário, está relutante. Então, o pecado permanece não apenas na conduta, mas também no coração. E o Senhor não ouvirá tal pessoa quando ela orar. Então, quando houver algum pecado, ele será um obstáculo para Deus responder às nossas orações. Então, não devemos guardar nenhum pecado favorito no nosso coração. Nós devemos reconhecer todos os pecados como pecados e colocá-los debaixo do sangue do Cordeiro. Graças ao Senhor. O Senhor pode compadecer-se da nossa fraqueza, mas não permitirá que atendamos à iniquidade no coração. Se removermos todos os pecados exteriormente, mas ainda os atendermos no coração, não estando dispostos a nos livrar desses pecados ou desse pecado, as orações nossas não serão prevalecentes, como é o título desta série, Orações Prevalecentes. Devemos ter orações prevalecentes e é uma barreira termos algo não confessado diante do Senhor. E pior ainda, se reconhecemos que é um pecado e ficamos acariciando. Então, ao iniciar nossa vida cristã, meu irmão, nós precisamos pedir muitas graças ao Senhor para nos guardar de cair e nos santificar em nossa conduta. Nós devemos pedir ao Senhor santificação, né? Senhor Jesus, nós também devemos rejeitar completamente todos os pecados do nosso coração, né? Não devemos reter nem apreciar nenhum pecado no coração. Então, a nossa oração será inútil se algum pecado permanecer no nosso coração e o Senhor não nos ouvirá. Até mesmo Provérbios, podemos abrir. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Graças ao Senhor. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Pelo sangue de Cristo, pela eficácia do sangue de Cristo, ele nos lavará e assim nos perdoará. Então, cristão, você receberá o perdão e a sua oração a partir dali será ouvida e respondida. Então você nunca deve ser desleixado nessa questão, nunca deve ser preguiçoso nessa questão, remisso nessa questão, negligente nessa questão. As nossas orações devem ser respondidas e caso não sejam respondidas diante do Senhor, é porque há uma barreira entre nós e o Senhor. Mesmo que você ore ao Senhor de coração aberto, se houver pecados, Ele não responderá. Precisamos crer na eficácia, primeiramente,
do sangue de Cristo após confessar os pecados e assim crer que o Senhor nos perdoou e nos recompensará. E assim você pode até mesmo estar imaginando como assim acariciar pecado. Sim, há muitos pecados que muitos cristãos acham que não é pecado e precisam ser confessados. Nós podemos ter comunhão futuramente sobre isso, mas infelizmente existem pecados que podem ser acariciados e há muitos cristãos que não querem deixar este pecado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe cada cristão ouvinte aqui que tem estado conosco até este momento e que durante o nosso momento de oração com o Senhor possamos ter a presença do Senhor em santidade, porque um dia nos átrios de Deus vale mais do que 1000 anos. Graças a Deus pela vida de Cristo no meu e no seu espírito. Jesus te ama. Amém. Hoje o Senhor nos vem chamar para vidas restaurar. Eis o forte encargo que Ele nos deixou. Nosso coração se alargará, nossa casa se abrirá e se ouvirá do nosso interior. Faz da minha casa um lugar de oração, onde teu amor encontre plena expressão. No fluir da vida que nos leva a resgatar os que são teus, restaurando as famílias para viver o reino teu, restaurando as famílias para viver